Amados, eu gostaria, antes de tudo, de te alertar para você descansar o teu coração nessa noite, amém? Para receber a palavra de Deus. Não tem como a palavra de Deus entrar no coração angustiado, ansioso, olhando para o relógio toda hora. Não tem como, não tem como. Você tem vivido dias corridos, eu também, irmão. Minhas últimas 3 semanas, pensa numa correria absurda, irmãos. Essas últimas 3 semanas eu tenho ficado surpreso com quanto de pessoas que têm morrido essas últimas 3 semanas, né? Semana passada eu estava em Londrina, e no meio do nosso acampamento, lá, acampamento de jovens da Presbiteriana Independente, um rapaz morreu afogado no lago da igreja. Que coisa triste ter que encerrar um acampamento no meio. Essa madrugada, um rapaz muito influente aí nas baladas da cidade faleceu. Um rapaz novo, teve um infarto fulminante. E além de tudo isso, né, o nosso trabalho, a nossa correria, uma coisa impressionante, celular tocando o tempo todo, e atendendo uma pessoa, atendendo outra, e quanto a mim, escrevendo, fazendo reunião, visitando célula. E, amados, mas não é por causa disso que meu coração vai deixar de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está em primeiro lugar. Eu não posso permitir que as turbulências, que a correria, que a minha agenda, que o desejo de que o dia... E não é questão de administrar, porque não tem coisa que você não administra. Você não administra um falecimento, um velório. Ah, mas por que fulano de tal foi morrer logo hoje, né? Não existe isso. Então tem coisas que você não pode administrar. Eu tomei a fechada de um cara, bati com o carro, e aí foi mais uma situação que eu estive envolvido, e são coisas que não são boas e nem rápidas de resolver. Mas, amados, se nós não chegarmos diante de tudo isso e falar, eu vou descansar no Senhor. Eu estava indo para Dourados pregar, quando o rapaz bateu, me fechou, eu acabei batendo no carro, ainda bem que o prejuízo da menina foi bem pequeno, o meu foi bem grande, mas o que aconteceu, eu peguei meu carro, mesmo do jeito que estava, com o pneu furando, encostei ele, aí eu não vou de carro, eu vou de ônibus, né? Mas estão me esperando lá para pregar, eu vou lá pregar de qualquer maneira. Porque eu falei, eu não posso permitir que uma batida de carro me impeça a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E muitas vezes, amado, o que o inimigo faz é te colocar debaixo de uma pressão tão grande, de maneira que você não consiga ouvir a voz de Deus. E aí você se torna incapaz. Aí você começa a perder uma atrás da outra. Você começa a perder, em primeiro lugar, o controle de si mesmo. O controle de sua vida, de suas palavras, do seu comportamento, do seu procedimento, do seu testemunho. Essa questão do carro me deixou numa situação bem impressionante, que a menina que eu bati no carro dela, ela me conhecia e sabia que eu era pastor. E o rapaz que me fechou e depois voltou, se apresentou, ele também sabe que eu sou pastor. Então ela ficou na expectativa de que eu pagasse o conserto dela porque eu sou pastor. E o rapaz que me fechou, ele não se sente obrigado a pagar meu prejuízo, que eu também não vou enforcar ele porque eu sou pastor. Então, porque eu sou pastor, eu vou ter que pagar os 2 consertos para a glória de Deus, mas o Senhor proverá todas as coisas, amém? Obrigado pelo seu sorriso, me edificou bastante. Glória a Deus, obrigado. Mas, amados, mas com tudo isso, eu falei para o Senhor, Senhor, o meu ouvido e meu coração não vai ficar infectado por aquilo que eu estou vivendo. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. 7 vezes o justo cairá, mas não ficará prostrado. E assim é a palavra de Deus, irmão. Para Jesus não foi fácil, por que para mim vai ter que ser? Ainda bem que eu não vou ser crucificado ainda. E nós temos que aprender isso, amados, a dominar. Existem momentos em que nós achamos que nós temos a escolha de dominar ou não a nossa vida, o nosso procedimento, o nosso estilo de vida, mas a Bíblia não nos permite esse tipo de coisa. E geralmente os nossos comportamentos reprováveis são relacionados ao pecado. E eu quero pregar sobre o pecado nesta noite, para que você possa entender. Eu falei para uma irmã ontem, eu posso pregar sobre o pecado, porque de pecado eu entendo, né? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, mas eu já não estou mais na categoria do pecador lutando para ser santo. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Quem é um santo lutando contra o pecado, diga glória a Deus. Eu não vou perguntar quem é pecador lutando para ser santo, porque eu creio que Deus vai mudar a vida dele nesta noite também, em nome de Jesus. Esse é o tema da minha pregação. Essa pregação eu ministrei no começo de 2011, assim que eu voltei para cá. Conheça o pecado sem pecar. Porque existem coisas, amados, que nós podemos conhecer só de ouvir falar,
É isso mesmo? Um rapaz em Campo Grande estava trabalhando um fio de alta tensão e ele tomou um choque violento. E o que aconteceu? Quem ouviu essa história não vai querer botar a mão no fio de alta tensão para saber como é que é, né? Vai evitar. Agora, como eu vim de uma família simples, eu fui criado numa família simples, onde eu só sabia o que era pudim e pudim de pão. Eu não sabia o que era mousse. Até que um dia eu fui apresentado para o mousse. Eu confesso até que eu pensei que era um negócio mais chique, né? O mousse, né? E 10 anos depois eu fui apresentado ao tal do Petit Gâteau, que eu também queria conhecer esse cara, né? E depois eu fui conhecido. E fui apresentado. Mas, irmão, quando eu vi o mousse, aí eu provei de limão, de maracujá e mais tarde até o de chocolate. Aí eu falei, esse que é o tal do mousse. Então tem coisas que você precisa experimentar para conhecer. Mas tem outras coisas, irmão, que não é nem recomendável, como é o choque da alta tensão. E a mesma coisa é o pecado. Você não precisa pensar, enquanto eu não adulterar, eu não vou saber como é que é esse negócio. Não precisa, amado, em nome de Jesus. Diga, estou fora. Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Aí sim. Quem já achou, diga glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, ou quando você for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Diga, Deus nunca me tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. É aí que começa, o pecado começa no desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então, esse desejo que não foi freado, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera o quê? A morte, né? Então, já expliquei isso várias vezes. O Isaías já deve ter ouvido essa minha explicação já 40 vezes, sobre o que é concupiscência da carne, que a Bíblia fala. A concupiscência é um desejo irrefreável. E a melhor ilustração sobre concupiscência da carne foi meu pai que deu. O meu pai era da Marinha e tem um porta-aviões na Marinha chamado Minas Gerais. E o que é diferente de um navio porta-aviões? Ele tem o casco dele normal, mas ele tem uma pista atravessada. Depois você pode procurar a imagem dele na internet. E na pista do avião, do porta-aviões, tem vários cabos de aço, super resistentes. E quando o avião vai pousar, já que a pista é muito curta, ele joga alguns ganchos para ver se aquele gancho agarra no cabo de aço. E dessa maneira o avião vai um pouquinho na frente, depois ele até recua. Mas às vezes não dá para o avião pousar. E quando ele vai, ele tenta, ele arremete de novo. Ou seja, porque o cabo de aço tem que segurar. E o que é o desejo irrefreável? É você querer estacionar um avião, pousar um avião num porta-aviões sem o cabo de aço, sem o freio. Você vai para lá. É um desejo irrefreável. A palavra de Deus diz no começo: o teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Amados, é só o cão que não consegue controlar. Não é o cão, o demônio não, né? Já que eu estou falando de pecado, né? Falar de cão, os irmãos podem achar que é o outro. Mas não é. Amados, o cachorro não consegue controlar. Então o cachorro está irado para atacar alguém, o dono fala, venha, não sei o que lá, não faz isso não, fulano de tal, chama, grita, irmão, mas já era. Porque ele não consegue se controlar, mas você consegue controlar. Diga, eu consigo controlar o meu desejo. Porque Deus te criou assim, o seu desejo não é maior que você. Algumas pessoas dizem, mas aquele impulso foi mais forte que eu. Mentira, porque você pode controlar tudo. Como é que para algumas pessoas você controla e outras não? É verdade ou não é? O cara fala grosso com quem ele quer, mas com quem ele tem que miar, ele mia. Aí ele fala baixinho. Em alguns lugares vai grita. Você sabe muito bem com quem você vai atrasar e com quem você não vai atrasar. Você, quando tem uma reunião com o governador, você chega meia hora antes. Mas dependendo da pessoa com quem você vai, você chega na hora, ou chega até um pouquinho atrasado. Porque, irmãos, você tem um controle sobre a tua agenda, sobre o teu tempo e sobre o pecado que você comete. Então está aqui a palavra de Deus, dizendo, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Por que a palavra de Deus diz isso, amado? Porque eu e você não fomos criados para o pecado, nós somos criados para a santidade.
A palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo. A palavra de Deus diz isso, porque nós podemos ser santos. Só que o que acontece, amado, o pecado, como tudo o que acontece agora, o povo também psicologizou o pecado. Psicologizou o pecado. E muitas vezes uma pessoa está oprimida espiritualmente, e ela está oprimida em um momento e não está em outro. Porque a possessão é quando a pessoa é tomada por um espírito maligno. E possuída é quando ela é atormentada. Às vezes ela é atormentada e às vezes não. E muitas vezes ela vai no médico ou vai no psicólogo e é diagnosticado por um psiquiatra a bipolaridade. Pode ser que seja? Pode. Mas pode ser também que seja um estado de opressão ou não opressão. Então nós não podemos ficar psicologizando o pecado. Ah, meu Deus, ele come assim porque ele está emocionalmente. Não, ele pode estar emocionalmente, mas esse estado emocional dele está o levando a pecar, porque a gula é pecado. Então existem tantas coisas. Ah, mas ele tem carência, ele não teve as coisas na infância, por isso que ele quer tudo dos outros. Ele quer tudo dos outros porque ele é invejoso, e a inveja é pecado. Então, amados, a psicologia agora está tentando justificar os pecados. Ah, mas ele tem esse comportamento por causa disso. Amado, o que é pecado é pecado. A palavra de Deus não é flex. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus não se ajusta nem a mim nem a você. A palavra de Deus é ajustada àquilo que o Senhor determinou e à vontade de Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por isso nós temos que obedecer a palavra de Deus. Então, de onde veio o pecado? O primeiro pecador foi um querubim ungido chamado Lúcifer, que significa anjo de luz. Ele habitava no limite máximo da presença de Deus. Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e diante da glória de Deus, do trono de Deus, era tanto fogo que havia naquele lugar por causa da glória de Deus, que até as pedras pegavam fogo. Então a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 28, que esse querubim ungido ficava no limite máximo da presença de Deus, tão perto de Deus, que ele achava que ele era como Deus. Ele disse: eu quero ser como Deus, vou mandar como Deus, vou andar como Deus, vou falar como Deus. Mas ele não era como Deus. E porque ele ousou querer ser como Deus, porque ele era soberbo e não sabia qual era o lugar dele, ele foi expulso do céu, por rebelião. E junto com ele levou 1/3 dos anjos. Que a Bíblia diz que era 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos. 2/3 continuaram santificados, mas 1/3 continuou junto com ele. Por isso que você pode ficar tranquilo quando você vê qualquer atuação demoníaca perto de você, que para cada demônio tem 2 anjos do Senhor, amém? E os anjos são muito mais poderosos, que os anjos continuam de pé, e os demônios são anjos caídos. Então quem está caído não tem poder nenhum. Diga glória a Deus. Então perceba, ele foi o primeiro pecador, e quando ele pecou, ele saiu da presença de Deus, e ali ficou um vazio. Aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma reunião e falaram: poxa, está tão vazio aqui, como é que nós vamos preencher isso? E foi quando eles decidiram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E foi quando Deus decidiu criar a mim e a você, para que adorássemos a Deus em espírito e em verdade, amém? E aí Deus criou Adão, depois criou Eva, e todos os dias, no final da tarde, Deus ia lá para conversar com eles. E Deus falou para Adão: Adão, você pode comer tudo o que você quiser. Pode comer melão, banana, pêssego, laranja, mexerica, tudo o que você quiser você pode comer. Agora, daquela árvore ali, meu filho, você pode comer a floresta inteira. Mas essa árvore aqui você não pode comer. Irmãos, onde que a mulher achou de comer? Exatamente a árvore que não podia. Mas não é questão de que ela cismou com a árvore. Ela foi induzida, ela foi influenciada pela serpente. E a Bíblia diz: a serpente, o mais astuto dos animais, chegou para a mulher e disse: ei, por que você não come esse fruto? Não, porque o Senhor disse que eu não posso comer. É simples assim, irmão. É assim que nós devemos dizer. Por que você não adultera? Porque a Bíblia diz que eu não posso adulterar. Mas não quero saber o que você acha, eu quero saber o que Deus acha. Deus acha que o adultério é pecado, e todo pecado gera morte, porque o salário do pecado é a morte. E o pecado não trabalha de graça, ele quer o salário dele. Não adianta você não querer pagar, ele arruma um jeito de arrancar de você. Então, essa é a questão pela qual eu fujo do pecado. Irmãos, mas aquela mulher, por causa da influência que ela teve, e aqui que nós vemos já a origem do pecado, Lúcifer, depois no paraíso, em Gênesis 3, de 11 a 13, olha só, ela pecou porque tinha dúvida sobre Deus.
Deus falou uma coisa, mas ela não acreditou muito em quem era Deus e na soberania de Deus. A segunda coisa foi fruto de uma influência. Você precisa tomar cuidado com as pessoas que te influenciam, quais são as vozes que você ouve e quais são as pessoas que determinam o seu padrão espiritual. Tudo isso vai determinar a qualidade da sua vida espiritual. E depois nós vemos ali, amados, a negligência no escape. Isso é uma coisa muito séria. Eu tenho um amigo, que ele é piloto, ele é daqui da igreja, e ele estava explicando para mim que na aeronáutica existe uma designação diferente para salvação e resgate. Salvação é quando a pessoa ainda está saudável. Alguém que está pendurado numa árvore, você vai lá e salva aquela pessoa. Agora o resgate é quando a pessoa está acidentada. Aí é o resgate, não é mais o salvamento, é o resgate. Então perceba que da mesma maneira, ela dispensou, amados, a salvação. E ela teve que ser resgatada. E aí, Deus disse uma coisa: no dia que você comer dessa árvore, está lá no capítulo 3, certamente morrerás. E a serpente, cara de pau, disse: certamente não morrerás. E a mulher acreditou na conversa da serpente e deu no que deu. Ela caiu e foi tirada do paraíso. Quando nós lemos em Ezequiel 28 que Lúcifer cometeu o seu pecado, nós vemos que Deus o tirou do paraíso. E agora nós lemos novamente Gênesis capítulo 3, Deus tirando Adão e Eva do paraíso. Por quê, amado? Porque Deus queria se relacionar com o anjo de luz, mas o pecado dele o separou. Deus queria novamente se relacionar com o homem, mas o pecado dele o separou. E novamente o que Deus queria, amado, não era uma tormenta para nós. O que Deus queria é um paraíso, porque uma vida sem pecado é um paraíso. Uma vida sem pecado é uma vida sem condenação, sem angústia, sem ansiedade, sem busca de coisas paliativas para preencher a sua alma, porque a sua alma está descansando na paz que o Senhor quer para nós. Aquilo que temos aprendido no homem ao máximo, de que o espírito do homem busca a paz o tempo todo, mas o pecado nos tira essa paz. Então, por causa disso, que existem pessoas que todos os dias batem perna aqui na 13, vê todas as lojas, depois entra na 14, vê todas as lojas, aí no outro dia ela vai no shopping bater perna, no outro dia cada dia está buscando alguma coisa para comprar, para pintar a casa, para redecorar, para mudar de casa, para trocar de carro, para trocar de tudo. Amado, você não precisa trocar de coisa nenhuma. O que você precisa é da paz do Senhor dentro do teu coração. Que quando você está cheio da paz do Senhor, você pode morar numa casa simples, num lugar distante, você vai abrir a sua boca de gratidão diante do Senhor. E quantas pessoas morando em lugares maravilhosos, amados, que qualquer um de nós sonhamos em morar um dia, mas eles estão angustiados e destruídos por dentro, porque lhe falta a paz do Senhor. E o que nos rouba a paz é o pecado, que nos tira do epicentro da vontade e do propósito de Deus para a nossa vida. Então nós vemos aí o que aconteceu e qual é a origem do pecado. Veja os 7 tipos principais de pecado, que não é uma exclusividade da Igreja Católica. Todos que estudam teologia usam essa lista, que é a classificação dos pecados. Vamos ler junto comigo? Bem firme, bem bonito. Primeiro, soberba, perceba que tudo isso, amados, são intervenções do inferno sobre comportamentos que são aprovados por Deus. Quais são os comportamentos aprovados? Vamos lá? Autoestima, e provisão. É assim. Uma coisa é você ter uma autoestima destruída, não é isso que Deus quer. Romanos capítulo 12, ninguém pense acerca de si mesmo, nem além e nem aquém do que deve pensar. Que coisa linda isso, porque você tem que ter uma visão ajustada de quem é você. Mas, amado, o que acontece? Qual foi o pecado do diabo? A soberba. Você, quando é soberbo, e a soberba tem várias filhas. A inveja é filha da soberba, porque o invejoso diz: por que ele tem e eu não tenho? Ele tem porque é dele, não é teu. Mas o soberbo, ele acha que ele é que merece, não é o outro. O ciumento, ele diz: isso aqui é meu, porque eu que sou o bambambam, e não compartilho com ninguém. O mentiroso, ele é soberbo, ele mente para poder encobrir a possível falha dele, porque afinal de contas ele é soberbo, ele é orgulhoso, ninguém pode descobrir uma falha dele, por isso ele mente para se proteger. Então nós vemos que a soberba não é uma coisa simples, é um pecado que desencadeia vários outros, é uma árvore maligna
que tem vários frutos que nós conhecemos. Por causa disso, uma pessoa humilde, ela se expõe. Uma pessoa humilde não tem vergonha de se colocar diante de Deus. Uma pessoa humilde não tem vergonha de mostrar e revelar suas limitações. Uma pessoa que não é ciumenta, ela compartilha o que ela tem, os relacionamentos que ela tem com várias pessoas. E uma pessoa que é invejosa, que não é invejosa, ela agradece a Deus o que ela já tem e tira os olhos daquilo que o outro já conquistou. Sabe-se lá como? Ah, não, eu não acho justo. Você não tem que achar nada justo. Você não é soberano, você não é criador de coisa nenhuma. Você tem que todo dia acordar de madrugada, dobrar o seu joelho e levantar a mão na hora que o sol nascer e dizer obrigado, Deus, porque eu estou vivo, porque nem isso eu merecia. É isso que você tem que fazer. E não achar que você tem de mais e que alguém tem, e que você tem de menos e alguém tem de mais. Então, amados, olha só, é saber quem você é. A luxúria, né, que é a depravação, a distorção da sexualidade saudável. Deus poderia fazer muitas maneiras do homem se reproduzir. Poderia fazer um homem simplesmente beijar na boca de uma mulher e a mulher engravidar. Mas Deus falou, não, cara, vou botar esse negócio gostoso, bacana, né? O povo vai se preparar, vai ser uma coisa encantadora, eles vão gostar, e aí eles vão se reproduzir, mas não vão se reproduzir como máquinas, apenas apertando um botão e uma coisa assim sem graça, não, vai rolar química, emoção, conversa, paixão, vai ser uma loucura. Deus ficou animado no dia que ele criou o sexo saudável. E entrou Satanás e falou, agora é o seguinte, eu vou fazer o povo gostar tanto disso, que ele vai querer a mulher do outro, vai querer o marido do outro. E tem uns que não vão se contentar, não vão querer os adultos, vão querer as crianças. E vão querer outros que não vão se contentar e vão querer ter outras práticas abomináveis. E aí Satanás entrou e estragou tudo. Então perceba que a intenção original, olha, você pode ter autoestima, irmão. Você só não pode ser marrento, como diz o carioca. Tenha a sua autoestima, não deixe ninguém destruir você, não deixe ninguém querer convencer você de que você é um lixo incapaz e não presta para nada. Isso é mentira do diabo. Deus não ia criar um lixo, Deus criou você à imagem e à semelhança dele. Agora, amados, você não pode confundir isso. Você não pode confundir e se achar que você é um Deus. Não pode, não pode, não pode. Certa vez, um homem... Ele dava muito problema com a mulher dele. Ele falou assim, amor, você tem que parar com essa mania, você sempre está com razão, a última palavra tem que ser tua. Se você quiser continuar casado comigo, nós vamos ter que começar a fazer um trabalho em casal, com psicólogo, porque está impossível viver contigo. E aí, como ela botou a pressão, aí ele foi lá fazer a terapia, e no primeiro dia, o psicólogo falou assim, olha, eu quero te ajudar, porque sua esposa veio aqui, ela está muito triste com você, e eu quero salvar teu casamento. Agora, você precisa me contar como é que foi a sua infância, como é que foi tudo, onde é que esse sentimento nasceu dentro de você, e porque tua esposa falou que você se sente um Deus, se acha um Deus, e que você quer mudar as coisas dentro de casa o tempo todo, e você não é Deus. Então, você me conta tudo como foi desde o princípio. E ele falou, no princípio eu criei o céu e a terra. Né? Então, tem gente que tem essa mania de se achar Deus. Diga para quem está do seu lado, eu não sou Deus. Nem você. Glória a Deus. A luxúria, olha, a gula, né? A gula é uma coisa terrível. Aprendi uma piada com o pastor Ronaldo, que um cara foi num casamento e comeu. Desde cedo ele começou a comer no casamento. Sabe aquele cara assim que o povo está ainda tirando foto do noivo na saída e o cara já corre lá para onde vai ser a recepção e já começa a atacar as mesinhas de entrada e tal, aquele negócio todo. E o cara comeu. Chegou uma hora a vozinha dele, ficou fraca, que a garganta já estava já no limite, né? Aí falou, rapaz, eu comi tanto, minha garganta tá... E o cara falou, rapaz, não fica assim não. Vai lá no banheiro, bota o dedo na goela lá e bota um pouquinho para fora. E você acha que se coubesse um dedo eu não comeria mais uma banana? Né? Então... o guloso é isso aqui, ó. É o cara que não vê limite. E eu me lembro do Ney Matogrosso, quando ele foi entrevistado pelo Jô Soares, e o Jô Soares perguntou para ele, rapaz, qual é o segredo, Ney? Você sempre foi magrinho, desde jovem, desde os secos e molhados, até hoje você é magro. Qual é o teu segredo? Ele falou, eu sempre levanto da mesa com fome. Que coisa tremenda, né, irmão? Revelação de Deus, né? Para a nossa vida. Mas tem gente não, irmão, que está aí, acaba a mesa e você vai e tal, e dá uma entradinha, aí come, aí depois a carne, o cara não se contenta, vai ficar lá do lado do churrasqueiro.
E aquela fumaceira na cara, e o cara está lá, espeta uma coisa, espeta outra. Que coisa terrível, irmão. Depois tem sobremesa, depois tem um cafezinho, depois tem tudo. Aí depois ele começa a comer palito de dente. Porque o que tiver eu vou levar daqui. Não ficará nada para trás. Não pode, irmão. Repreende esse espírito de furacão na sua vida em nome de Jesus. Deixa as coisas continuarem na casa dos outros. Você não precisa comer tudo. Não é a última vez que você vai ver comida, irmão. Amanhã você vai ver comida de novo em nome de Jesus. Aí depois reclama, pastor, preciso orar, porque eu preciso emagrecer. Não, irmão. Não precisa, tem muita gente que não precisa fazer cirurgia de redução de estômago. Basta reduzir o olho. O problema é o olho grande, irmão. Faz uma cirurgia de redução de olho, com todo mundo japonesinho assim. Pronto, mano. Fica uma maravilha. Então você precisa cuidar. Diga, a gula é pecado. Depois vem, amados, a preguiça. A preguiça, segundo Benjamin Franklin, é o hábito que as pessoas desenvolveram de descansar antes da fadiga. Né? Então tem gente que gosta de descansar. Não, irmão. Perceba que o Senhor trabalhou 6 dias e no 7º Ele descansou. Hoje até inverteu, né? Que o domingo é o primeiro dia da semana, a gente já começa descansando. Mas isso é porque mudaram depois. Mas, amado, mais trabalho. A palavra de Deus diz, Salomão, o preguiçoso deseja e nada tem. Mas aquele que trabalha, só existe uma maneira de Deus trazer prosperidade e riqueza sobre a sua vida. É através do trabalho. É através do trabalho. Quando nós estudamos todas as eras, né? A idade da pedra, a idade do bronze, a idade de todas as idades. O que era? A idade da pedra foi quando Deus deu sabedoria para o homem, para através da sua tecnologia, gerar recursos através da pedra. Depois veio o bronze. Então, mas tudo isso é o trabalho. Não foi o bronze que deu o dinheiro, mas o trabalho do homem no bronze é que deu o dinheiro. Porque é o trabalho que vai trazer riqueza e a provisão de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? E se Deus te tornar rico, não fica com vergonha da riqueza, não. Se a riqueza trouxer para você depressão, algum problema, eu mostro para você um monte de projeto social para você acabar com essa riqueza na sua vida e ajudar os pobres em nome de Jesus. Então perceba, preguiça é o descanso. A ambição, irmão, é bom. Não confunda ambição com ganância. Você tem que ter ambição. A moça tem que casar com um rapaz ambicioso. Tem moça não, vai casar com um rapaz, e amor, a gente vai morar onde? Não, a gente vai morar lá com o papai e com a mamãe, assim, só nos primeiros 30 anos, depois, para com isso, o rapaz tem que ter ambição, trabalhar, ter a casa, comprar o carrinho dele, crescer. Irmão, na época dos nossos pais, dos nossos avós, as pessoas precisavam mesmo construir uma casa, às vezes, no mesmo terreno. Ficavam muito tempo andando de ônibus. Hoje não. Hoje, o jovem que se planeja, ele pode comprar um carro, pode comprar uma casinha. Então, tem que ter ambição. Não tenha vergonha da ambição. O problema não é a ambição, é a inveja. O problema não é você desejar. O problema é você desejar o que é do outro. Aí é um problema sério. Então, vença isso em nome de Jesus. Diga, isso também é pecado. Está aqui, irmãos, a ira e a indignação. A indignação é uma coisa linda, é o povo indo para a rua, porque está insatisfeito da maneira como o governo do Brasil está andando. A indignação é justa, é perfeita, mas, amados, a ira é doentia, é demoníaca. Então você precisa entender o que é a indignação. O que seria dos negros norte-americanos se não fosse a indignação de Martin Luther King? O que seria dos negros sul-africanos se não fosse Nelson Mandela? O que seria da vida dos leprosos na Índia se não fosse Madre Teresa de Calcutá? Então foram homens e mulheres que, movidos pela indignação, transformaram a sua realidade, a sua sociedade. Já pensou se a Madre Teresa de Calcutá ficasse irada? Em vez de cuidar dos leprosos, ela falava, bem que esse povo todinho que não tem lepra, podia todo mundo ter lepra. Ué, para que isso? Para que essa grosseria? Então, irmão, você pode ser indignado e mudar. Eu não concordo com essa realidade de crianças sendo espancadas. Então faça alguma coisa pelas crianças sendo espancadas. Agora, amado, a mesma coisa é na sua vida. Mas tu está irado por quê? A ira também é uma manifestação de soberba. Porque nós não nos iramos nunca com alguém que é mais forte, mais poderoso que nós. Nos lugares que nós comandamos, nós falamos grosso. Mas nos lugares onde somos mandados, a gente mia baixinho. Já contei para vocês a história de um rapaz que era feirante. E ele comprou várias melancias por R$1. E ele falou, rapaz, vou fazer uma promoção de R$5 a melancia e vou vender, se Deus quiser, 100 melancias.
e chamou um rapaz que estava desempregado na rua dele, e falou assim: rapaz, hoje você só vai vender melancia. A melancia é R$5, essa enorme, fresquinha, maravilhosa. Não pode vender a metade. E eu estou lá na minha barraquinha de verdura, qualquer coisa, tu me chama lá. Aí veio um, comprou a melancia, o outro comprou. Aí chegou um outro cara e falou assim: é o seguinte, eu quero meia melancia. Com 2 metros de altura, malhadão. Falou: senhor, a gente não vende meia melancia. Se vira, corta a melancia que eu quero metade da melancia. Rapaz, pelo amor de Deus, eu já falei que eu não posso. O meu chefe já disse que não. Então vai lá conversar com o teu chefe, que eu vou ficar aqui esperando. Beleza. Aí o rapaz foi lá, meio amedrontado, até com medo de apanhar do rapaz. Aí chegou e falou assim: chefe, tem um cara na barraca chato pra caramba, pensa num cara malo, um cara perturbador, sabe? Eu tô quase dando aquela melancia para ele, o cara cismou que quer levar outra melancia, só a metade da melancia. Quando ele acabou de falar, o cara estava atrás dele fungando. Aí ele falou assim: e esse senhor distinto aqui quer outra metade. Porque, irmão, a gente sabe muito bem com quem a gente se ira, né? É impressionante. Um dia desse, durante o congresso, nós estávamos levando os preletores para jantar e para almoçar, e nós estávamos botando o nosso carro aqui no estacionamento do Hotel Jandaia. E aí teve uma pessoa que viu a minha esposa botando o carro ali, e quando minha esposa chegou aqui, a pessoa perguntou: por que você está botando seu carro lá? Aí minha esposa falou assim: porque nós estamos levando os preletores. Mas eu fiquei pensando, o que o cara tinha que perguntar? E eu pensei, eu duvido, irmão, se fosse um cara campeão de MMA, tivesse botado o carro lá, se ele ia perguntar isso. Uma única coisa que ele iria perguntar: você quer que eu dê uma lavadinha no carro? É a única coisa. Mas, irmãos, por quê? A gente fica muito bravo, irado. Então você pode controlar a sua ira. Diga: eu posso. Eu não sou um pitbull. Eu sou um servo de Deus. Então entenda isso, amado. E por último nós vemos o quê? A avareza e a provisão. Deus quer prover, 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 prover. Mas tem gente que acha que a única maneira de ter a certeza de que ele vai comer e vestir amanhã é a avareza. Pão duro, irmãos. Não compartilha com ninguém. E essa é a razão pela qual você não tem mais. Porque Deus não dá para ninguém que não tenha capacidade de compartilhar. Este é o meu mantra. Deus só dá para você aquilo que você é capaz de compartilhar. Se você acumular, uma hora você vai perder até o que você acumulou. Quando você se limita, você está dizendo para Deus: isso é tudo que eu posso ter. Por causa disso você não pode se apegar a nada. Você tem um carro, se Deus te pediu o carro, não é quando o pastor pediu o carro, não. Se Deus pediu o seu carro, entregue. Você está dizendo para Deus: Deus, esse não é o meu limite. Um carro não é tudo que eu posso ter. Eu posso dar para o Senhor e o Senhor pode me dar muitas outras coisas. Você, quando é generoso, você está dizendo no mundo espiritual que aquilo que Deus derramar sobre você, Ele pode contar para devolver. E quando Deus vê que você não se apega a isso, aí que Deus vai te dar, porque sabe que teu coração não está apegado. Agora Deus te dá um carrinho zero, Deus te dá um apartamentinho de 600, 700 mil, tu já fica agarrado com isso, achando que isso é tudo que você pode ter na vida. Aí Deus diz: isso aí é o Deus dele, eu quero que ele confie em mim. Mas, amados, perceba que a avareza, segundo o estudo que eu fiz, foi uma tradução mal feita do significado do termo original, que é a ganância. É o ganancioso, é aquele que faz tudo por dinheiro. Nós não podemos fazer isso, amado. O mundo já está fazendo isso. Nós não temos que fazer tudo por dinheiro. Temos que trabalhar, temos que crescer, temos que ampliar as nossas fontes de renda. Se Deus tem dado para você vários dons, amplie os seus dons. Se você é novo, estude cada vez mais. Se você domina uma área, além de trabalhar na sua empresa, aprenda a ser um consultor, desenvolva isso. Se você gosta de relacionamento, acompanhar pessoas, faça um curso de coach. Tem várias maneiras de você se desenvolver e aumentar as suas fontes de renda. Isso não significa ganância, mas você não tem que fazer disso tudo ou nada e enganar as pessoas, fingindo que é um consultor que não entende de coisa nenhuma, ou que é um coach que você não direcionou e não redimensionou nem sua própria vida. Como é que você vai ajudar alguém? Então você precisa fazer isso, porque o contrário disso é pecado também, em nome de Jesus, amém? Continue prestando atenção em mim, que você, quando era criança, chorava também, amém? Então, o pior do pecado, irmão, é a consequência. A consequência é terrível e todo pecado traz consequências. Uma consequência é a separação de Deus, porque a palavra de Deus diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. A segunda consequência é a separação das pessoas. Quando nós pecamos,
E a manifestação desse pecado está, por exemplo, na lista das obras da carne, que está em Gálatas capítulo 5, a partir dos 19, mas eu quero ler apenas algumas para você, que destrói qualquer relacionamento. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, divisão e inveja. Isso destrói qualquer relacionamento. E tudo isso é pecado. E o pior são quando acontecem as tragédias pessoais. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele começou muito mal o seu reinado. Ele, como estava se achando, como era rei, ele começou a achar que ele podia passar de alguns limites. E é um perigo muito grande, não apenas para um homem de Deus, para a sua profissão, para a sua empresa. Tem um livro do Jim Collins chamado Por que as Gigantes Caem? E esse livro fala sobre, é impressionante, parece que foi uma profecia que ele fez para o Eike Batista. Jim Collins, um excelente escritor na área corporativa. Por que as gigantes caem? E uma das coisas, amado, é quando você acha que você está acima de todo mundo e que ninguém tem mais nada para te ensinar. Você está pronto para a queda. Está pronto para a queda. Irmãos, por isso nós temos que nos prostrar diante do Senhor. Porque nenhum prostrado cai, porque não tem mais para onde cair. Mas aquele que é em pé, peito estufado, a qualquer momento ele pode cair. Prefira estar prostrado aos pés do Senhor. Davi vivia diante do Senhor, mas teve um dia que ele resolveu estar no lugar mais alto da casa dele, que era o lugar onde ele via o lugar mais alto de uma outra casa, que era o terraço. Ali ele viu uma mulher tomando banho, e ele desejou aquela mulher, e como diz os outros, mexeu os pauzinhos para poder ter uma relação com aquela mulher. Teve um caso extraconjugal, e aquela mulher engravidou. Vocês conhecem, grande parte que conhece a história, mas eu quero contar porque ela faz parte da minha pregação. Aquela mulher engravidou, e Davi ficou desesperado porque ela era casada com um homem de guerra. E então ele falou para o capitão: põe o marido dessa mulher na primeira fila, para que ele possa morrer logo, dessa maneira eu vou resolver meu problema e vou ficar com essa mulher. E aí o que aconteceu? Fizeram isso e o homem morreu. Davi estava na dele e o profeta mandou chamar Davi. Pois não, profeta. Davi, nós temos um problema muito sério para resolver aqui hoje. Pois não, pode me dizer que nós vamos resolver. Olha, um homem da nossa cidade tinha direito a ter várias ovelhas e vários tipos de gado para oferecer um gado desse no banquete para receber suas visitas. Portanto, à noite ele recebeu uma visita na casa dele e ele pegou a ovelha de um que só tinha apenas uma e sacrificou essa ovelha. O que nós faremos com este homem? Davi ficou indignado e falou: esse homem deve pagar 4 vezes por aquilo que ele fez. E Natã disse: esse homem é você. E Davi tomou um susto. E na verdade, sem querer, Davi proferiu a sua própria sentença. Porque às vezes nós julgamos os outros por pecados que nós cometemos. E quando você profere uma sentença para aquela pessoa, você também está derramando a sentença sobre você mesmo. Porque você se encaixa naquele mesmo tipo de pecado sobre uma outra perspectiva. E realmente Davi pagou 4 vezes. Ele cometeu um pecado sexual. E um filho dele abusou sexualmente da irmã. E mais tarde, um filho dele teve uma relação sexual pública com uma das mulheres dele. Ele podia ter várias mulheres, desde que a mulher já não tivesse marido. Ele cometeu um pecado, mas ele pagou em dobro. Ele mandou matar esse homem. E esse filho dele, que abusou sexualmente da irmã, foi morto por um outro irmão. E mais tarde, o outro filho dele morreu enforcado no graveto de uma árvore. Então perceba que todo pecado tem a sua consequência. É uma questão de você esperar o tempo. Agora, se a consciência tivesse conversado com Davi e falar: Davi, tá vendo aquela mulher ali? Tô. Top de linha, eu não é? Rapaz, mulherão. Pois é. Você pode ficar com ela. É mesmo? Mas ela tem marido? Tem, mas ela pode ser tu. O marido vai morrer e você vai ficar com ela. Opa, grande lance. Só que tem um preço para você pagar. Pode dizer aí que eu estou pagando. Eu sou o rei, eu sou o poderudo. É o seguinte: uma filha sua vai ser abusada sexualmente por um filho seu. E aí o outro irmão indignado vai matar esse seu filho. Depois um outro filho seu vai ter uma relação sexual em praça pública com uma das tuas mulheres, a que você mais ama. E por último, um filho teu vai morrer enforcado. Que tal? Deus me livre, eu não quero nem olhar para essa mulher. Tira essa mulher daqui, manda ela morar lá não sei aonde. Porque, amado, Satanás esconde de nós a consequência do pecado. Então nós precisamos tratar o pecado seriamente.
Nós já rimos o bastante nesta noite, mas esse assunto é muito sério. Então o que nós precisamos fazer, amado? Como vencer o pecado? Vamos ler junto comigo essas 7 dicas. Primeira. Segunda. A palavra de Deus nos diz: submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas às vezes nós queremos negociar com o nosso pecado. Quantas pessoas já foram embora por causa de uma falta de integridade no seu trabalho? Quantas pessoas já foram mandadas embora, demitidas, justa causa, por causa de uma mentira? Quantas pessoas numa reunião social comeu demais e bebeu demais, que a gula não é só comida, é bebida também, e por causa disso foi desclassificada ou desmoralizada no seu ambiente de trabalho? Amados, isso é uma coisa impressionante. Quantas pessoas não manifestaram a sua inveja e por causa disso pessoas preciosas pararam de andar com ela para deixar de ser alvo da inveja daquela pessoa? Então, é muito terrível, mas você precisa se submeter, resistir ao diabo, não é negociar. O que Eva fez foi ouvir a conversa da serpente. Mas Jesus não foi nenhum demônio, foi o próprio diabo, irmão, que foi lá. Qualquer pessoa aqui que trabalha com libertação, está ali o pastor Marcos Risse, de vez em quando ministra libertação, manifestação demoníaca. E o que acontece? Tem pessoas que se manifestam de uma maneira violenta. Eu já vi uma mulher baixinha, franzina, pegar um banco de madeira daquele antigo de igreja, pegar como se fosse uma vareta, daquela brincadeira de pega a vareta. A mulher pegava o banco assim e rodava, e você tinha que sair de perto para não levar uma madeirada. É uma coisa horrível. Crianças falando alto, grosso, como se fosse um adulto, violento, uma criança. São coisas que você vê, mas tudo isso são demônios. Jesus não esteve diante de um demônio, esteve diante do próprio maioral. Olha aqui para mim, irmãos. Mas ele não negou, ele continuou no posicionamento dele. Não importa a pressão, que pressão o diabo vai fazer o tempo todo. Só que, irmão, pressão tem que dar a outra pressão de volta. É pressão para lá e pressão para cá, em nome do Senhor Jesus. Eva estava no paraíso, tudo favorável para ela. Jesus não estava sozinho, Eva estava acompanhada. Jesus estava no deserto, Eva estava no jardim. Tudo para Jesus indicava que Jesus ia negociar com o diabo. E tudo com Eva indicava que Eva ia botar a serpente no lugar dela. Mas, irmãos, infelizmente não foi isso que aconteceu. Porque não houve o quê? A resistência. Houve uma negociação. Ela aceitou a sugestão da serpente. Irmão, o diabo sempre vai dar uma sugestão para você. Homem. Fica aqui na Globo News, canal 40. Diz quando você dá um pulinho ali no 41 e no 42. Aí depois tu volta no 40 de novo. Enquanto você não cair no 41 e no 42, o diabo não vai ficar satisfeito. Então o que você tem que fazer? Bloquear logo esses canais. Se o teu computador te leva para o inferno, tem uma pessoa da minha rede que eu falei, cara, mandei um e-mail para você, você pode abrir agora, eu não tenho computador em casa. Por quê? Por que não? Porque para mim era uma fonte de moralidade e pornografia. Então não tem computador, só abro no meu trabalho. Essa é a maneira correta de lidar com o pecado. É dessa maneira que você sinaliza a sua vitória. Agora que nós vemos, amado, nós vemos debaixo do pecado e do jugo do pecado. O jugo do pecado, o jugo do pecado. E você vai orar, como é que você vai orar e ter a certeza de que tua oração será respondida, se você já faz uma oração cabisbaixo? Oh Deus, eu menti, eu estou roubando lá na empresa, estou puxando o tapete do meu chefe para ficar no lugar dele, estou mentindo para minha mulher. Irmãos, tudo tem uma consequência. Os solteiros ficam mentindo para os pais para poder ir para o motel. Na verdade, eles estão apenas treinando e ensaiando as mentiras que eles vão falar depois de casado, para poder ir para o motel com uma amante. Porque o pecado traz consequências e o pecado marca você. E se você não for liberto dessa cadeia, você vai repetir e reprogramar esse pecado. Aí algumas pessoas falam de maldição hereditária. Para mim, a linha da maldição hereditária é muito fina. Na verdade, o que existe não é, na maioria dos casos, não é maldição hereditária. São repetições de comportamento que vem de pai para filho. E se você quebrar isso, que é o que você vai fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus, a tua história será outra para a glória de Deus. Filhas que cresceram vendo a mãe mentindo para o pai, esse filho vai mentir. Então nós precisamos quebrar isso em nome do Senhor Jesus, amém?
Então, amados, olha, aceite a confrontação, arrependa-se, é tempo de arrependimento, não é brincar com o pecado, não é falar foi mal, é se arrepender e mudar, amado. Para muitas pessoas, o que Deus está fazendo aqui nesta noite é dando um alerta para você, porque o diabo não quer brincar, ele não sabe brincar, ele só sabe destruir. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que tenham vida e vida em abundância. Deus quer essa vida para você. Confessar, você tem que confessar pecados para alguém. Graças a Deus, por causa do discipulado, eu tenho minha oportunidade de confessar meus pecados para o meu líder, que é o pastor Ronaldo. E graças a Deus, amados, em minha vida, para a glória de Deus, não é porque eu sou bonzão, é porque eu superei algumas coisas na minha vida, não há nenhum pecado na área de moralidade, e nem de dinheiro, e nem de cambalacho, e nem de rolo, não há isso. Os meus maiores pecados são meu próprio comportamento comigo mesmo, é o domínio que eu tenho que ter das minhas palavras, do meu comportamento, administrar melhor a minha vida, eu preciso ter autocontrole, dominar melhor minhas palavras. Os meus pecados são esses, mas já são suficientemente graves para eu me colocar diante do Senhor todo o tempo. E por isso que eu peço ao Senhor o tempo todo, me encha do Espírito, me encha do Espírito. Você pode ali no final do culto, meus 2 filhos vão estar correndo ali. Você pode parar qualquer um e falar, qual é a oração que papai pede todo dia para vocês? Nós temos o culto doméstico e cada dia um deles dirige um momento de oração. E aí eles perguntam, qual é o seu pedido, papai? Aí meu primeiro pedido é que eu seja cheio do Espírito, porque eu não quero dar lugar para a carne na minha vida. Eu quero que meus pais, quero que meus filhos digam a meu respeito que eu era um homem espiritual. É isso que eu quero. Eu não quero que os meus filhos digam, olha, meu pai era legal, era divertido, era isso, levava a gente para passear. Eu quero que eles digam tudo isso, mas quero que eu diga acima de tudo, meu pai era um homem espiritual. Eu quero que meus filhos digam a meu respeito o que a filha do Russell Shedd disse a respeito dele. Eu só creio que meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Porque a conduta do meu pai, nunca vi meu pai pecando na vida dele. Já pensou o que é isso, irmãos? E esse é meu alvo em nome de Jesus. É um alvo nobre. Não é inveja não, viu? Eu não invejo o santo não. Mas olha só, amado, é isso. E experimentar a liberdade em nome de Jesus. Nós vemos aqui um novo começo com Jesus. Uma prostituta entrou na casa de um fariseu. Ela nem foi convidada. Entrou de penetra, porque sabia que Jesus estaria fazendo uma refeição naquele lugar. E ela foi, se derramou aos pés de Jesus, chorou tanto que a Bíblia diz que ela regou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Irmãos, falar uma coisa para vocês. Está começando um movimento aqui de alguns irmãos saindo, e isso nós não podemos permitir na casa do Senhor, a menos que você vá pegar o ônibus 9 horas da noite. São 5 para as 9 ainda, e não tem lugar nenhum em Campo Grande que tenha algo melhor do que estamos servindo para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Ninguém sai do cinema antes do filme, sair do teatro antes da hora é desaconselhável. Então alguns irmãos têm hora para pegar o ônibus. Algumas irmãs, o seu marido não é crente e ela precisa realmente pegar o ônibus 9h10 ali na praça, ali. Esses irmãos precisam sair. Fora isso, não há justificativa para você sair durante a pregação, amém? Nem hoje, nem nunca, né? Que tem pastor que não é cara de pau como eu e jamais vai falar isso, né? Ele termina a pregação falando sozinho. Ele e a mulherzinha dele ali, sentada, dando a moral. Vai lá, amorzinho, Deus está te usando, né? Então tem pastor que não tem essa cara de pau. Mas já que o Senhor me deu essa cara, então estou dizendo para vocês em nome de Jesus. E outra que vocês não vão sair daqui correndo, que vão comprar o livro ali fora ainda. Então, irmãos, perceba a história dessa mulher. Mas Jesus entrou na vida delas. Olha, teus pecados estão perdoados, vai-te em paz. É aquilo que eu disse, irmãos. O pecado, Satanás não quer que você desfrute, não, irmãos. Porque eu acho isso inconcebível. Me perdoa, irmão, em nome de Jesus, não estou acusando ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Quando eu minto, eu sou igualzinho uma pessoa que adultera. Sou igualzinho, amado, ao adúltero. Cada vez que eu minto perante de Deus, é como se eu tivesse ido para a cama com uma mulher que não é minha. Mas, amado, perceba que um orgasmo, ele dura alguns segundos. Se um cara tiver 1 minuto de orgasmo, pode chamar o cardiologista para cuidar, que ele vai estar à beira da morte. Mas, amado, por causa de alguns segundos, algumas pessoas destroem sua vida inteira. Porque o diabo não quer que você desfrute dos poucos segundos de prazer que você vai ter com uma mulher. O diabo quer depois botar a culpa sobre a sua cabeça e te destruir a sua alma, te ferindo, te marcando, você e os seus filhos.
Como conselheiro eu sei o que é um homem chegar destruído, um homem de 2 metros de altura, um empresário bem-sucedido, chegar como um menino acuado, botando a mão no meio das pernas. Pastor, não sei como é que eu vou começar a dizer, humilhante, um homem destruído por causa de alguns segundos de prazer. É isso que o diabo quer, é diminuir você, é tirar da sua posição de um homem de Deus, um homem ungido, o líder, o cabeça, uma pessoa que teus filhos vão olhar e vai dizer, esse é meu paizão. O diabo quer tirar essa honra, mas você não vai permitir que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos saber que o Senhor quer mudar a minha história e a tua história em nome de Jesus. O ladrão na cruz, Jesus não perguntou para ele, aí, mas quantas vezes tu roubou? Mas o que tu roubou? Foi galinha ou foi carro? Ah, não, clonou cartão, não acredito. Irmão, não foi isso que Jesus falou. Ele chegou e o outro ladrão estava blasfemando, rapaz, não fala dele não. Ele é o Filho de Deus que está aqui do nosso lado. E Jesus viu que ele creu e falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Onde Lúcifer estava antes de tudo? No paraíso. O pecado dele afastou. Onde Adão e Eva estavam quando pecaram? No paraíso. Então nós vemos aqui novamente Deus reconectando esse ladrão. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque quando estamos, amados, livres do pecado, a nossa vida é um paraíso. Algumas semanas atrás, eu estive na casa de uma irmãzinha aqui. Talvez ela esteja, não sei se ela esteve aqui no curso 17, num dos últimos bairros de Campo Grande. E ela queria me mostrar a casa dela. Ô pastor, vai lá, você conhecia a minha casa? Eu falei, claro que eu vou lá. Aí eu fui lá para conhecer a casa da irmã, a irmã fez um cafezinho gostoso. E aí eu estava lá, ela ouviu eu falar que eu gosto de café com leite, pão e manteiga, como todo bom carioca, né? E aí a irmã fez um cafezinho para mim, me serviu. Amado, que paz na casa daquela mulher, irmãos. Quase que eu perguntei para ela quanto era a diária, para eu levar minha família para passar férias lá. Não que na casa não tenha paz, mas na casa daquela irmã ali era o céu. Irmãos, que coisa linda. A irmã com a cortinazinha simples, a sua toalhinha de plástico em cima da mesa, as cadeirinhas, tudo simples, amado. Dá para ver que era móvel de no mínimo 5, 10 anos de uso. E eu estou falando isso que eu falei para ela que eu ia testemunhar. Irmã, que paz que eu estou sentindo aqui nessa casa. Ela, pastor, eu sou satisfeita com tudo que eu tenho. Eu trabalhei, quando eu quero comprar as coisas, eu vou na casa pernambucana, aí um mês eu compro a cortininha, no outro mês eu compro a toalhinha, irmão, coisa mais linda do mundo, a paz. Por outro lado, amado, nós vamos em tantos casarões, tantos apartamentos enormes, tantas casas, muitos carros, amados, e o povo passa, pastor, vem aqui, pastor, entra aqui, ora aqui no quarto do meu filho, tem uma coisa que perturba meu filho, entra aqui no meu quarto que meu marido está assim, assim, irmão, uma casa linda, mas está cheia de demônio. A tua casa pode ser linda, mas pode ser cheia de Deus também. E se tiver de escolher, eu prefiro a casinha daquela irmã, cheia da presença de Deus, irmãos. Eu conversar com aquela irmã, que eu sou igual o pastor Gilson, irmão. Eu choro até em inauguração do loteamento, né? Mas eu sou muito chorão, irmão. E eu conversando com aquela irmã, me segurando, tamanha paz que eu estava sentindo naquele lugar. Eu digo, meu Deus, que delícia, irmã, como é gostoso estar aqui. Mas que aquela mulher tinha um coração satisfeito, um coração com contentamento, um coração desprendido de todas as coisas. E é isso que Deus tem para você. Essa noite Deus vai quebrar essa cadeia de pecado sobre a tua vida. E ainda hoje você vai estar, você e a sua família, no paraíso com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé que eu quero orar por vocês e eu quero interceder pela tua vida neste momento, em nome de Jesus, orando e quebrando todas as cadeias para a glória de Deus. Quantos aqui reconhecem que há em si alguns pecados resistentes e residentes e você gostaria de pôr um ponto final nisso? Coloque, amado, levante a sua mão que eu quero orar por você. Fuja daquilo que te perturba, amado. Fuja das conversas. Fuja das conversas indecentes. Fuja das mulheres que te dão atenção e te olham com um olhar diferente. Pode abaixar a sua mão. Fuja daquele que tenta te subornar. Fuja daquele que tenta impressionar você. Algumas semanas atrás, um político influente falou para mim, Domício, eu quero te ajudar no seu projeto dos livros. Quanto é que você precisa? E eu falei para ele, eu só vou te dizer qual é o custo de um projeto para poder fazer os livros bem baratinho, para abençoar o povo, mas eu não quero a sua ajuda não, porque Deus tem levantado algumas pessoas para me ajudar, e eu não posso me comprometer com você politicamente. Aí ele falou, não, mas não é questão de compromisso não, eu quero te dar esse dinheiro.
Eu falei, mas eu não posso aceitar. Porque eu não posso chegar aqui, uma hora eu vou entrar aqui junto com as pessoas que eu conheço, os irmãos da minha igreja, junto com a Magali, que não é vereadora, mas daqui a pouco pode voltar a ser, porque ela é suplente, junto com a Juliana Zoso, junto com o meu amigo Herculano, junto com outros vereadores com quem temos caminhado no Senhor. Eu vou ficar sem graça quando olhar para você e dizer, rapaz, aquele cara me deu 5 mil para imprimir o livro, eu estou aqui junto com as outras pessoas, nem vou ajudar ele. Eu não posso fazer isso. Então, amados, são situações que você está, que você precisa se posicionar em Deus. É o olhar da mulher, é aquela moça do trabalho que conversa botando a mão em cima da sua mão, é aquela moça que sabe que você tem compromisso e fica chamando você por happy hour. Não, happy hour é lá na minha casa, eu e minha mulher tomando um cappuccinozinho e conversando sobre as coisas, como é que nós vamos criar os nossos filhos. Esse que é o happy hour de Deus. Fecha a sua boca, fecha as portas do diabo na sua vida e você vai vencer a Satanás. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado e o diabo não lhe toca. Guarda-se do pecado e Satanás não vai tocar nem você nem sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu fechar os olhos, irmãos, que a luz vermelha já está um tempão ali. Quando passa 10 minutos, eles ligam uma sirene. Então deixa eu terminar. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida e o coração de cada um dos teus filhos que estão aqui. Livra-nos dos pecados que insistem contra nós. Livra-nos dos pecados que querem nos perturbar. Livra-nos, Deus, que sejamos libertos de toda influência do mal, de toda obra satânica e demoníaca. Que nós, ó Deus, possamos exercer o controle que nós temos sobre o nosso desejo. Porque, ó Deus, nós não somos controlados pelo instinto feito um animal. Nós somos controlados pelo Espírito de Deus. Nos dê essa sabedoria para que possamos vencer ao pecado todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Nós te glorificamos e te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor fez nesta noite. E pedimos que esta palavra venha infiltrar em nosso coração. E que nas células elas sejam ministradas com mais profundidade. E que as pessoas possam experimentar algo novo no Senhor, em nome de Jesus. Amém.